ZNN One, o seu canal. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live aqui. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nesta live contamos com a presença da ex-deputada Beth Saão e da nossa queridíssima Ana Paula Batista. Eu falo Batista Ferreira, tem hora que eu erro o nome dela, que ela fala só Ferreira, que é casada. Aí toda vez que nós fazemos live eu erro, né? Mas é assim mesmo, né? Ana Paula é pedagoga e historiadora, né? E também está como presidente da Conselho de Igualdade Racial da Secretaria de Barretos. Hoje, como Dia Internacional da Mulher, quero parabenizá-la, todas as mulheres que cada dia elas lutem pelo seu espaço. Para mim, teria que ter 50% de mulher, 50% de homem, para que não houvesse essa matança que está ocorrendo ultimamente, né? O homem deveria aceitar que a igualdade tanto começou lá em 1927, né? Queimaram as 110 as costureiras, né? Costureiras que estavam em greve e tudo. Aí elas morreram, daí de 8 de março começou a fazer, 8 de março começou, acho que 1830, negócio assim. Não estou lembrado da data. E a igualdade começou de lá para cá. Então, nós temos homens que aceitar que a mulher tem o seu espaço em todos os âmbitos da sociedade. Tá bom? Então, eu quero parabenizar a Beth como Dia Internacional da Mulher. Beth, seja bem-vinda. Ana Paula, seja bem-vinda. Beth, faz as suas pré-considerações. Bom, primeiramente, boa noite a você, Eliezer, boa noite, Ana Paula, boa noite a todos os internautas que acompanham esta live pelo Facebook. E é um prazer estar aqui, sempre agradecendo o convite e a sua lembrança, sempre de forma tão carinhosa. Eu tenho falado bastante e trabalho muito com essa questão de gênero, e os avanços são importantes, são significativos ao longo das últimas décadas, sobretudo, mas nós ainda temos um longo caminho a percorrer, né? Porque o Brasil, nesse último governo, sobretudo, tivemos muitos retrocessos. Para vocês terem uma ideia, os recursos que deveriam ser gastos pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né, que, na verdade, juntou, esse governo extinguiu a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que era uma secretaria importantíssima, com status de ministério, que desenvolvia ali, desenvolvia e financiava políticas públicas nos municípios voltadas à questão do empoderamento feminino, da igualdade de gênero, né? E esse governo extinguiu, juntou tudo numa coisa só e não conseguiu colocar em prática sequer um projeto que buscasse esse empoderamento. Então, as coisas pioraram para nós nesse país, no nosso país, e o que ainda, além de um ambiente absolutamente nocivo para a nossa luta enquanto mulheres, né, criado pelo governo federal, nós ainda tivemos também a pandemia, que acabou sendo um fator importantíssimo, infelizmente, no aumento da violência, de todos os tipos de violência, uma vez que, percentualmente, a violência é sempre cometida, sempre não, né, em sua maior parte, pelo parceiro da mulher, que vive no mesmo teto. Com a pandemia e o isolamento social, esse agressor ficou mais tempo dentro de casa. E todas as estatísticas que já foram levantadas para poder
verificar o que aconteceu nesse período, apontam exatamente para isso, né, que houve um aumento expressivo, infelizmente, dessa violência. Então, os caminhos são árduos, no entanto, isso não nos faz desistir, muito ao contrário. Acho que a gente, muitas vezes, é na adversidade que a gente consegue avanços e conquistas importantes. Então, acho que esse debate é sempre salutar, porque ele nos permite dialogar e debater esse assunto que faz parte da nossa vida e tem que fazer, né? Como você colocou, desde o século XIX, mas a gente percebe que estamos no século XXI e ainda precisamos discutir sobre questões que já deveriam estar resolvidas no nosso país. Então, passo para as considerações agora para a Ana Paula. Ana Paula. Oi, boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço mais uma vez o convite, sempre muito atencioso e sempre lembra da gente, né, para estar falando sobre políticas públicas. Meu nome é Ana Paula Ferreira, sou uma mulher preta, tenho 47 anos, vou fazer minha audiodescrição, né, para iniciar, acho que a nossa conversa. Sim, sim. Estou usando tranças longas, pretas e brancas. A parte de cima do meu vestido é azul, com flores de estampado de preto. Atrás de mim tem uma parede branca. Estou usando óculos e fones de ouvido. Sim. Mais uma vez, quero agradecer ao convite, agradecer a honra de estar junto com a ex-deputada, né, Beth Sayão, e Saão, né? Saão. E assim, uma das coisas que, né, me chamou a atenção na sua fala é que justamente foi uma das pautas que a gente precisa trazer para este momento, né? Que as políticas para as mulheres, elas só começaram, as mulheres só começaram a ser olhadas a partir do momento que a corte portuguesa chegou no Brasil, porque até então a mulher era propriedade do homem. E ela deixou de ser propriedade do homem a partir da Constituição de 1988. Sim. Então, esse contexto histórico da mulher submissa, propriedade do homem, onde o homem podia submeter elas a castigos físicos, aos seus filhos. A mulher ela não tinha direito a sair de dentro de casa se o marido não permitisse. A menina, ela estava abaixo do poder do pai, né, quando ela era menina ou jovem, e quando casada, abaixo do esposo, né, do poderio do marido. E ela só foi ter o primeiro estatuto, né, que foi o Estatuto da Mulher Casada. E na Constituição de 1967 começou esse ensaio para que as mulheres tivessem direitos. A mulher ela deixou de ser posse, né, a partir de 1988. Então, foi no início do século XX, né, que a mulher conseguiu, né, sair desse lugar de objeto e passou a ser sujeito. E como o nosso direito ele é baseado, né, dentro do direito romano, então a mulher, para ela conseguir ter voz, né, para ela conseguir ser considerada em igualdade de gênero com o homem, juridicamente falando, mas ideologicamente ainda estamos longe disso, né, porque se pensar em quase 500 anos, um pouco mais de 400 anos, né, de submissão, ainda dentro da ideologia brasileira ainda tem muita essa questão da mulher ser não é mais o sexo frágil, mas ainda é o sexo submisso. E a gente também pensar, né, que hoje a mulher ela tem suas características regionais, culturais, né, e biológicas também, né, porque também temos que pensar, né, o que é ser mulher hoje no Brasil, né? Que é hoje, atualmente, no mundo, você se considerar o que é mulher. Então, nós temos que abraçar todas as características
características da mulher, não só a mulher cis, mas a mulher trans, nas suas características culturais, como as mulheres quilombolas, indígenas, negras, né, tanto na forma também de regionalidade, né, as mulheres periféricas, as mulheres do centro urbano, rurais. Então, cada uma tem as suas lutas, né, e todas essas lutas são válidas para que nós, para que a gente que nós trazemos nesse debate, nesse diálogo, sobre o 8 de março, para que todas as mulheres sejam agregadas nesse dia. Sim. Então, olha lá, vamos fazer umas perguntinhas. É uma pergunta comum, né? Essa é para vocês duas. Né? Então, para nós sermos assim mais rápido, assim, para vocês duas. Aonde é o lugar da mulher? Onde ela quiser. Onde ela quiser. Aonde ela quiser, né? Porque isso é uma coisa que nada nos define. Quem define somos nós mesmas, né? As mulheres têm que ser donas de si, escolherem aquilo que elas querem para si, donas dos seus corpos, né? E então eu acho que isso é fundamental. Essa talvez seja uma das questões mais sensíveis ainda, porque ela tem também influências religiosas, né? Sim. E isso acaba dificultando os avanços, né? De que há religiões que não conseguem trabalhar com a questão da igualdade de gênero. E isso é tão verdadeiro que quando nós discutimos na Assembleia Legislativa o Plano Estadual de Educação, há alguns anos, o item mais falado foi exatamente a questão da educação de gêneros nas escolas. Sim. E isso acabou fizeram uma barreira tremenda, né? Toda ela estimulada e reforçada pelas mais diferentes religiões, e isso acabou sendo, infelizmente, rejeitado pelos diferentes parlamentos, seja parlamentos estaduais, assembleias legislativas, seja no Congresso, seja em câmaras municipais, né? E isso é um retrocesso, é um atraso, né? Não é nenhum retrocesso, é um atraso. O fato de você não poder colocar esse debate nas escolas, né? De poder formar meninos e meninas em condições absolutas de igualdade, de equilíbrio. É aí que você conscientiza, aí que você forma, aí que você promove o conhecimento e a aprendizagem. Então, eles vão crescerem dentro de uma outra lógica, né? Onde uma mulher, quando adulta, não vai se submeter a uma agressão. Ou um homem, quando adulto, também não vai fazer isso, porque ele sabe que diante dele tem um ser humano que precisa ser tratado com respeito e com dignidade, né? Então, acho que isso é fundamental para a gente poder, e não é só a questão da agressão, né? Porque muitas vezes tem outras questões hoje que estão sendo cada vez mais colocadas, inclusive em estudos já mais recentes, em pesquisas também, quando se faz pesquisa sobre a condição da mulher nos mais diferentes países, como, por exemplo, quando as mulheres estão falando que elas são interrompidas, né? Isso é algo que até pouco tempo não se comentava, hoje já se comenta. Por que nós não podemos falar? Por que nós temos que ser interrompidas? Porque quando nós falamos, as pessoas não prestam atenção. Porque quando você está na tribuna, e quantas vezes, sobretudo no início da minha trajetória parlamentar, quando eu subia na tribuna, eu às vezes parava e ficava com o braço cruzado, esperando os marmanjos lá ficar em silêncio. Quer dizer, uma falta de respeito absoluta. E isso não acontece, é mais difícil, não é que não acontece, mas é mais difícil de acontecer quando um homem estava na tribuna. Agora, já avançamos, já melhorou um pouco, mas mesmo assim, ainda é preciso chamar muita atenção para essas questões. Então, são alguns detalhes, né, que não são ainda objeto de muita atenção. A gente fica com os grandes temas, como a questão da violência, por exemplo. Né? Nós vamos entrar talvez seja mais importante porque trata-se da preservação da vida, né? Mas tem outros temas que são igualmente importantes também. Nós vamos entrar no tema da violência,
Beth, mais um finalzinho, né? Agora eu peço para Ana Paula falar que esse tema de violência vai gerar muita discussão hoje. Ana Paula. O diálogo acaba gerando-se também na importância da vida da mulher, né? E a preservação dessa vida. E você pensar, igual 70%, né, dos feminicídios que ocorreram no Brasil até 2021, 70% dessas mulheres eram mulheres pretas. A gente, por mais que a gente não queira pensar na violência, não queira trazer só essas questões, que a gente também tem as questões da mulher no poder, a mulher no seu empoderamento feminino, no empreendedorismo, nas questões práticas mesmo, né, de você poder andar no ônibus em segurança, andar no metrô em segurança. Então, acaba gerando, né, outras questões de relações mesmo, né, no ambiente que atrapalham. São as microagressões, né, que acabam interferindo nesse desenvolvimento da mulher. Né? E uma mulher, quando ela não está bem, né, com a sua saúde mental em dia, é muito difícil ela conseguir conciliar todos os afazeres que ela tem no seu próprio dia a dia. Né? Certo. Então, são questões que a gente não pode desconsiderar, né? Tá bom. Se o lugar da mulher é na política, quais os motivos para que ela, até a presente data, não fez valer seus direitos? Que na verdade não o patriarcado não permite isso. Né? A mulher ainda é minoria como representatividade nas políticas públicas. E a mulher ela só vai haver uma sensibilização para esse lugar, né, para essa possibilidade da mulher ter o mesmo poder que o homem, através da própria mulher. Então, quando ela tem uma representatividade menor, ela tem um poder político menor. Não sei se a Beth concorda. E aí, Beth? Veja bem, a participação da mulher da política ela tem várias dificuldades, né? Eu ainda estava fazendo uma relação hoje, ainda eu falei para a Fernanda, eu falei, olha, veja bem, não tem, é difícil você encontrar mulheres quando você vai fazer uma relação de pessoas que estão na vida pública, não é? Ou que passaram pela vida pública. Eu acho que eu fiz uma relação de 100 pessoas, não chega a 10% de mulheres, para você ter uma ideia, não chega a 10% de mulheres. Acho que tem várias questões que estão colocadas, né? Primeiro, as tarefas acabaram sendo destinadas, as tarefas domésticas ainda são, em sua maioria, destinadas às mulheres. Né? Por isso que quando a gente fala da educação de gênero nas escolas, né? É exatamente por isso, para quebrar essas questões, porque enquanto você mantém isso, o homem vai sempre achar que é dele o direito de ter a vida pública. Sim. E a vida privada deve ser reservada às mulheres, o que não deveria acontecer. Né? Olha, eu quero me candidatar a vereadora, eu quero me candidatar a prefeita. Né? Tem 2 filhos? Então nós vamos fazer o seguinte, como é que vai fazer isso? Né? Você cuida um pouco dos filhos, você que vai levar na escola, você que vai acompanhar, você que vai ver se eles comeram, se eles estão dormindo bem, como é que eles estão, se eles estão trabalhando na internet ou estão vendo outras coisas. Certo. Então, essas tarefas, né, do cuidado doméstico e do cuidado da educação dos filhos, ainda está muito voltada para as mulheres, infelizmente. E por outro lado, quando você vai para o campo público mesmo, você verifica que, embora nós tenhamos avançado no que diz respeito à cota de mulheres, né, hoje você obrigatoriamente tem que ter mulheres na composição dos partidos políticos, Sim. Seja na composição do diretório, seja na composição da executiva.
Sim. Quando você faz a lista de candidatos, também precisa reservar para as mulheres. Mas ainda, né, muitos partidos escamoteiam essa questão e não dão às mulheres os recursos necessários para elas poderem tocar as suas campanhas adiante. E lembrando que para as mulheres é muito mais difícil fazer captação de recursos. Sim. Mesmo que hoje você não possa mais pegar recursos na pessoa jurídica, mas às vezes tem as pessoas físicas que podem fazer doação. E as mulheres têm ainda muito pouca tradição nisso, né? Elas não estão acostumadas a isso. Então, por isso que o financiamento público de campanhas, ele torna-se importante, mas ele torna-se mais importante ainda para as mulheres. E para as mulheres pretas, também. Muito mais, que tem muito mais dificuldade. Se as brancas têm dificuldade, as pretas têm muito mais dificuldades, né? Até poder preencher todas essas cotas. E tem muitas mulheres que, infelizmente, acabam se submetendo ao papel terrível de ser laranja das candidaturas apenas para preencher vagas, né? Elas, infelizmente, acabam se submetendo a esse papel que é deplorável. Sim. Outra pergunta. Quando começou a luta das mulheres pela igualdade de gênero e como podemos melhorar a igualdade de gênero no Brasil? Tirando o Bolsonaro, a primeira coisa. Aí já dá uma limpada na área. Desculpa a brincadeira, mas eu vou... Não, claro. Não é brincadeira, não, é sério mesmo. Nós estamos no lugar democrático. É verdade. Vai lá, Ana Mas Paula. Não, nesse... Eu perdi. Você fala desse nome, a gente perde até o rumo. Perdi até o rumo da pergunta. Então, deixa eu repetir aqui. Quando começou a luta das mulheres pela igualdade de gênero e como podemos melhorar a igualdade de gênero no Brasil? Não histórico, né? Eu não quero falar o histórico. O histórico nós sabemos quando começou. Quando que a mulher mesmo, ela se viu que ela tem que ir para a luta pela igualdade dela, porque senão ela não tem o espaço dela, ela vai ficar sempre submissa ao homem. Acho que a mulher sempre lutou, né? Na verdade, antes do patriarcado, existia o matriarcado. A mulher, era ela que determinava os herdeiros, ela que determinava, que falava quem que era o pai dos seus filhos. Na comunidade matriarcal, as comunidades elas dividiam em partes iguais, tinha-se haviam mulheres no poder, e um poder que não era questionado. A partir do momento do patriarcado, onde o homem começou a acumular riquezas e começou a acumular vamos se dizer, né, que ele se colocou numa importância maior nesse trazer, né, a renda para a família, é que a mulher começou a ser subjugada. Não é algo, é algo recente, vamos dizer assim, não é algo tão distante, porque a mulher sempre lutou, né, dentro das suas armas e dentro das suas possibilidades. Por isso que outras mulheres começaram a ler essas heroínas, essas bravadoras, que onde começou a fazer esse movimento maior, a partir de que a mulher aprendeu a ler e escrever. Porque enquanto a mulher não lia, né, não sabia, ficava só destinada aos trabalhos domésticos, e não era permitido ela ler, ela não tinha reflexão. Então, a partir do momento que ela aprendeu a refletir e aprendeu a entender os seus direitos e brigar pelos seus direitos, mas isso também vai muito de país também, né? O Brasil, ele é mais demorou mais, foi mais lenta, esse contexto histórico no Brasil foi mais lento.
mas também nunca deixou de existir. Na verdade, o Brasil também, né, tem dificuldade de colocar as políticas públicas para as mulheres, né? Uma das coisas que ajuda na promoção da igualdade de gêneros, da redução da violência, etc., é você ter investimentos, né? Investimentos públicos. Nós não temos nada, né? Hoje saiu um ranking dos países do mundo, como se fosse, por exemplo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, só que voltado exclusivamente para a condição da mulher. Sim. Então, os países mais, onde as mulheres têm os maiores direitos, são os países nórdicos. Então, pega lá a Noruega, a Finlândia, a Islândia, a Dinamarca, isso e aquilo. O Brasil está no 80 e tantos lá, quer dizer, nós estamos, é o pior país da América Latina, de todas as Américas, da América Latina, da América do Sul, da América Central, da América do Norte, quer dizer, a América do Norte ainda vai lá, porque é Estados Unidos e Canadá, né? Mas, de qualquer modo, né? Então, a nossa condição está muito ruim, está muito ruim, porque a gente não pode se basear, ter como base as mulheres que nos representam, que estão à frente das lutas, isso e aquilo, porque elas são minorias ainda. Sim. Porque grande parte das mulheres que são anônimas estão lá labutando, sofrendo, sendo agredida, trabalhando, ganhando menos do que homens, se submetendo a trabalhos muitas vezes terríveis, né? Por exemplo, vamos pegar o trabalho doméstico. O trabalho doméstico. Quantas, esse ano que passou, o que de mulheres foram resgatadas de trabalho doméstico, exercendo um trabalho análogo a trabalho escravo, foi um dos maiores anos que... Porque as pessoas se sentem muito confortáveis em fazer isso, né? Porque você tem um ambiente que é favorável para isso, porque o governo, infelizmente, é um governo com estilo autoritário. Sim. Então, todas essas políticas, a gente tem que segurar na unha, porque respaldo governamental, do ponto de vista da União, não existe, não há. Muito pelo contrário, uma das primeiras falas da ministra Damares, quando ela assumiu o ministério, foi que as meninas tinham que usar rosa e os meninos tinham que usar azul. Quer dizer, já mostrando a que ela veio, né? Mostrar que tem mesmo uma desigualdade grande e que teria que permanecer essa desigualdade. Sim. E até hoje eles agem nesse sentido. Exatamente. Então, até dentro também a nível estadual, né, a mulher ela não tem um plano estadual, né, da mulher. Tem o plano municipal, tem os conselhos, mas ainda falta um respaldo estadual, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, para a mulher. Né? Há programas, mas não tem um plano um estadual, nacional, e que possa trazer esse respaldo. São ações, né, do terceiro setor, de ONGs, que fazem esse trabalho, né, dentro do cenário. Ações isoladas, né, Ana Paula? Ações isoladas. São isoladas. Isoladas e de luta, né? Vamos para uma outra pergunta. Como existem vários estudos em nosso país por várias entidades científicas, por que a disparidade salarial da mulher preta é, até hoje, inferior da mulher branca, sendo que as duas lutam pelos mesmos ideais? O motivo é o imperialismo machista e da pele branca? Não necessariamente, né? Na verdade, igual a gente fala, não menosprezando e nem falando, isso não serve para as mulheres pretas. Sim. Mas dentro do feminismo, da luta do feminismo, as mulheres pretas não foram contempladas. Né? Porque enquanto as mulheres saíam em luta, saíam em luta para sair de casa, sair de dentro de casa, para poder trabalhar, sair para as passeatas,
né, alguém tinha que fazer esse serviço doméstico. Sim. E isso cabia às mulheres pretas, né? Elas cuidavam dos filhos, cuidavam dos seus filhos, dos filhos, né, das mulheres que saíam às lutas, e do trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico ele é um trabalho que não tem como ele não existir, ele precisa existir. O que precisa existir, que a Beth falou, né, brilhantemente, é essa divisão de responsabilidades entre homens e mulheres, porque os dois ocupam espaço, os dois fazem tem a dinâmica dentro da casa, né? Então precisa dos dois também cuidar desse espaço. E quando a gente fala, né, em igualdade de gênero, e a gente fala em criar homens mais feministas, trazer essa sensibilidade para esse homem, né, para que ele entenda que ele está num espaço físico, onde os dois compõem, né, os dois usam esse espaço, e é a responsabilidade dos dois cuidar dessa gestão, né, dessa gestão dentro de uma família, dentro do seu trabalho, dentro do ambiente familiar. Eu queria também complementar um pouco em cima do que a Ana Paula falou. Eu acho que essa questão da diferença, primeiro, a diferença salarial é da mulher, né? Ela já ganha 20% a menos do que o homem, né? Mesmo quando exerce as mesmas funções, salvo no serviço público, porque o serviço público tem a questão da isonomia, e isso não é possível. Mas ainda mesmo no serviço público, acredita? Esses dias teve uma reportagem aqui, do jornal mesmo, e eles falando dessa diferença salarial que tinha diminuído entre pessoas pretas e brancas. E aí eu falei, mas dentro do serviço público, que deveria ter essa isonomia, ainda tem essa diferença salarial. É incrível, mas tem. Eu não duvido. Agora, reflete também infelizmente, a nossa libertação tardia, né? O Brasil foi o último país a libertar a escravidão, né? Ficamos, e até hoje nós temos grandes resquícios disso. É muito recorrente a gente nos depararmos com ações extremamente racistas no país, né? E nesse governo especial, a impressão que a gente tem é que essas atitudes aumentaram, e bastante. Agora, o mercado de trabalho, ele reflete as desigualdades que estão postas na sociedade. Se você tem essa desigualdade de gênero, ela vai refletir. Se você tem a desigualdade racial, ela vai refletir ainda mais. Se a desigualdade racial é pior ainda do que a desigualdade de gênero, é claro que ela vai se refletir nessa escala salarial, né? E ela vai ser muito cruel com as mulheres, e mais cruel ainda com as mulheres negras, né, que ganham menos. Então, isso tem que ser objeto, primeiro, de denúncias também, quando você vê que é patente essa, e que é possível também levar adiante. Né? E que o Ministério do Trabalho, que também foi extinto, agora parece que voltou, não sei, e que as leis trabalhistas nossas também foram rasgadas, né? E, inclusive, tem aí o próprio Lula dizendo de recuperar essa lei trabalhista, que foi um prejuízo tão grande para os trabalhadores, né, desde quando ela foi modificada, acabaram com as nossas conquistas. E quando acaba com a conquista, atinge exatamente a base mais frágil da pirâmide, a base mais vulnerável dessa pirâmide, que são as mulheres, né, e as mulheres negras, que estão lá embaixo. Né? Então, isso tudo precisa ser mudado. Agora, isso muda, ninguém faz favor, né? Isso muda com luta, isso muda com mudança na lei, isso muda com a participação de mais mulheres negras na decisão, nas decisões, nos espaços de decisões, nos espaços da política, né? É assim que a gente muda, senão a gente não vai, vamos sempre ganhar menos, e ainda acompanha isso, só para concluir, a ideia de que a mulher não era provedora. Não era o ganho mais importante da casa. O ganho mais importante da casa era do homem. Sim. Então, até hoje ainda nós carregamos isso, sendo que nós já temos mais de 40% de mulheres que são chefes de família, elas sozinhas que
que pegam o seu salário e cuidam da sua família, né? E são responsáveis por todo o orçamento doméstico. Sim. Então, são questões que precisam ser mudadas, né? São paradigmas muito fortes na nossa sociedade e que precisam ser desconstruídos. Sim. Pode, Ana Paula. Pode Não, eu ia falar que o poder ele é uma rede, né, de micropoderes, né? Sim. Dentro da escala do poder, há micropoderes que mantêm essa estrutura estabilizada e da mesma maneira. E né, é o que a Beth falou, perfeito. A gente precisa começar a inverter essa pirâmide, né? Ou então, pelo menos, colocar ela de lado, né? Sim. Ou então começar a se movimentar essa base, que é o movimento que a gente faz, né? Para que a gente consiga subir alguns degraus e também demonstrar que essa base não é tão sólida assim, né? Sim. Ela... Pode concluir? Pode concluir. Pode falar, já concluí. Já concluiu? Saiu hoje no jornal, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pontuou que mais de 100 mil meninas e mulheres sofreram violência sexual em março de 2020 a dezembro de 2021. O Brasil teve um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas em 2021. Esse documento foi elaborado a partir dos boletins de ocorrências, né, das polícias civis, dadas nas 21 unidades da federação. Né? Mais um dado aqui. Os dados mostram que houve 56.098 estupros, incluindo de vulnerável, do gênero feminino, e em todo o país, o que representa um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. Já os casos de feminicídio caíram de 2,4%, foram 1.319 em 2021 e no ano anterior 1.351. Né? Então, mas a gente pode falar assim, que não teve diminuição em nada. Então, para a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, os dados apontam para uma urgência da implementação de políticas públicas de acolhimento e prevenção no enfrentamento à violência contra as meninas e as mulheres do Brasil. Eu quero que vocês discorram sobre isso daí, que para mim, eu como homem, eu vejo vergonhoso, muito vergonhoso, e para o Brasil também, que nós sabemos que o Brasil não está combatendo esse tipo de crime. Então, nós temos que fazer mais políticas públicas para que possamos diminuir, assim, drasticamente. Se é 1.300, nem cair para 10. Eu acredito que nem nos países mais evoluídos não existe essas 10, né? Mas temos que chegar a esse patamar. Beth, pode falar. Bom, eu vejo o seguinte: primeiro, o Brasil ocupa a vergonhosa classificação de estar entre os 5 países do mundo que mais mata as mulheres pelo fato de elas serem mulheres. Concordo. Eu até fico em dúvida desses números, porque eu acho que eles são, no caso do feminicídio, eles ainda podem estar subnotificados, por quê? Porque, às vezes, determinados crimes não são tipificados como feminicídios ainda. Certo. Pelas próprias secretarias de segurança daquele município, né? Sim. Porque elas eram um município que você, pelas delegacias, enfim, secretarias não, pelas delegacias de polícia. Esse é um ponto. Outro ponto, com relação ao estupro, né? O estupro se interiorizou, né? Faz tempo já, né?
teve um ano, eu não me lembro qual ano foi, não lembro se foi 2017 ou 2018, que saíram os números, o interior de São Paulo tinha um número maior de estupros do que a capital. Sim. Quer dizer, houve uma inversão, né? E você sabe que é muito mais difícil você levar no interior a denúncia, por quê? Nossa. Porque o interior, as coisas elas não se diluem, né? Às vezes é um conhecido, é um vizinho, então tudo isso é recheado de uma série de problemas que impedem a vítima de ir fazer essa denúncia, formalizar essa denúncia, por medo, por humilhação, por vergonha, por ficar pressionada, por ser gente da própria família, né? Uma boa parte, um bom percentual disso são pessoas conhecidas, muitas vezes próximas, muitas vezes parentes, né? Então, essa aí é que mora a raiz do problema. Por quê? Por que acontece isso? Porque o homem acha que a mulher é sua propriedade. Claro. E quando a gente fala que o não é não, quando a gente não quer ter relações sexuais com alguém, esse não tem que ser respeitado. Sim. Não é possível que uma mulher tenha que ter relações sexuais com um homem quando ela não quer fazer isso, ela ser obrigada a isso. Hoje ainda pus um artigo meu no Diário da Região, que é o principal jornal aqui de São José do Rio Preto. Sim. Né? Exatamente por isso. Quer dizer, exatamente por isso não. Esse foi um dos pontos que a gente apontou nesse artigo. Então, agora, quando você fala, essa é a problematização disso. Vergonhoso para o Brasil, vergonhoso. Um país perigoso. Um país perigoso para uma mulher andar sozinha de noite. Sim. É verdade, você não pode correr esse risco, porque você pode ser estuprada, porque você pode ser violentada, você pode ser morta, né? Esse é o ponto. A outra questão é que ou nós atacamos na causa, ou nós vamos lidar com isso durante muitos e muitos e muitos anos. E a causa é: homens e mulheres têm os mesmos direitos. Sim. Né? O homem não pode se achar dono das mulheres. Quando a mulher termina um namoro, quando ela pede o divórcio, quando ela quer se separar e as razões não importam, esse é o desejo dela, isso tem que ser respeitado. Agora, o cara acha que é o dono da mulher, vai lá e acaba matando, fora as ameaças, né? E acaba matando. Esse é o ponto. E o outro ponto é que nós não temos também. Eu pergunto para vocês, eu não sei se tem. Se tiver, eu parabenizo. Barretos tem um abrigo de mulheres? Para mulheres vítimas? Não. Não tem. Não tem. Você conta nos dedos. Você conta nos dedos as cidades que têm abrigos de mulheres. Rio Preto tem. A última sexta-feira. Claro, Rio Preto é uma cidade bastante avançada nesse sentido. Sempre foi. Ponto de proteção à mulher. A gente fez uma visita lá, né, dos conselhos, e assim, a rede de apoio, né, para a mulher em São José do Rio Preto, ela é muito bem estruturada. Muito bem. Eu fiquei encantada, né, tanto com a condução da secretária e também de todos os coordenadores de cada setor, e eles, o conhecimento, e a técnica, e também essa possibilidade, né? E é o que você falou lá no início, é o recurso. Quando nós temos recursos para apoiar essa mulher, para trazer essa rede de apoio para a mulher, a gente consegue, né, promover políticas públicas. Sim. Até que quando você estava falando de a cada 7 horas, né, morre uma mulher por feminicídio, e a cada 10 minutos por estupro. O estupro, como a Beth mesmo falou, que ele é naturalizado dentro dessa visão de que a mulher ainda não tem, por mais que ela brigue pelo direito, mas ela não tem o direito de recusar. Sim.
né? Ela não tem o direito sobre o seu próprio corpo, ela não tem direito sobre sua própria vontade. Dizem que você tem, mas quem vai dar esse direito a você de exercê-lo sou eu, né? O homem como patriarcado. Então tem Sim. essa... E também tem muitas mulheres com pensamento machista, né, que acabam acusando a vítima, né, do que ocorreu com ela, por causa da roupa, ou por causa do que ela estava vestindo, ou como ela estava, né, e outras mulheres, desculpe, falando. Desculpe te interromper. E outras mulheres que viram e falam assim, ela mereceu mesmo, por que ela estava com aquele decote? A Damares é uma. Short, por que ela estava com aquela saia curta? É brincadeira, você tem que ouvir isso, né? Sim. Infelizmente, né? E é a falta de sororidade, né, entre as mulheres. Sim. Porque ela não se coloca no lugar da outra. Ela não se coloca nesse lugar de agressão. Às vezes é por ela também sofrer agressões e ela não entender que isso é uma agressão. Porque também existe, dentro do estupro, dela, né? Também existe o estupro marital, né? Que é a mulher que acaba cedendo, né, ao marido porque ela é obrigada a ceder porque ela é casada, né? E ela não tem, né? E aí a pessoa acaba levando a sua condição para todas as mulheres, como se fosse uma condição geral. Se eu não tenho o direito de recusar, você também não tem o direito de usar o que você quer, porque eu não posso, porque o meu marido não deixa. Então, é muito complexo. Mas também não é uma culpa da mulher, mas é por causa dessa ideia machista, né, que a gente vivenciou durante muito tempo, né? E acabou entrando dentro da educação da mulher. Então, a mulher, ela foi... ela tem que se libertar primeiro, como indivíduo, para depois ela conseguir entender a situação das outras mulheres. Então, é mais amplo, né? E também a gente tem a situação das mulheres trans, né? Que além do Brasil ser o país que mais mata mulheres, também é o primeiro lugar no mundo que mata mais mulheres trans no Brasil. Né? Então, entre 2008 e 2016 foram 868 mulheres trans assassinadas. Nossa, então, a gente tem muito a discutir e acaba a gente sendo politicamente silenciado. Nós temos muito que discutir e muito que fazer, né? Então, vamos fazer nossas considerações finais. A Beth faz considerações finais, depois a Ana, e eu finalizo. Nós temos somente mais 4 minutinhos. Não, eu vou ser bem rápido, bem breve. Eu acho que essas conversas são importantes, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre falando sobre isso, multiplicando, reproduzindo nos espaços que nós temos, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se calar, né? A gente tem que cobrar das autoridades posturas mais comprometidas com a igualdade de gênero, para que nós possamos, de uma vez por todas, ir gradualmente, porque a gente, infelizmente, não vai acabar com isso do dia para a noite, mas gradualmente eliminando esse machismo estrutural, que é uma das causas também de toda a nossa desigualdade, toda a violência que se abate ainda sobre um percentual significativo de mulheres, né? Sejam brancas, sejam negras, principalmente. Mas, quero aproveitar para cumprimentar a Ana Paula também, né, pelo trabalho, pela fala, né, pela luta, e cumprimentar o Eliezer também, um homem sensível aqui, que ocupa suas redes para poder trazer essas importantes informações para mais mulheres, para que a gente possa, de fato, num curto espaço de tempo, termos as transformações necessárias para promover o bem-estar de todas as mulheres. Obrigada e boa noite. Obrigado. Ana? Obrigada, boa noite. Foi uma honra estar aqui. Foi um prazer conhecer você, Beth, pessoalmente também. Prazer tudo meu. Foi muito importante, né, te ouvir, importante esse encontro que o Eliezer promoveu. A gente entende, né, que são lutas iguais, né,
E nós sabemos, né, que ainda estamos muito longe de conseguir parear, né, todas essas lutas, mas a gente segue, né, continua seguindo em frente e lutando para que o conhecimento, né, e o letramento consiga, através da educação, através desse empoderamento e da reflexão, fazer com que mais mulheres entendam o seu lugar e o seu papel, né, no Brasil, no mundo, principalmente na sua localidade, né, para fazer a diferença. Agradeço mais uma vez o convite, estamos aí sempre que você precisar. Né, boa noite a todos, agradeço a todo mundo que acompanhou até agora também. Obrigado, Beth, pelas suas palavras, sempre uma pessoa comprometida com o social, né? Obrigado também para a Ana, também, que competida, que sempre trabalhando pelo social. E assim, nós temos que lutar pelas políticas públicas das pessoas que precisam do outro para que se estabeleça, né? É importante o Dia Internacional da Mulher. Hoje eu vou parabenizar todas as mulheres, né? E quero fazer mais lives com vocês, porque vocês colocam a live numa categoria muito boa, uma discussão muito gostosa de se ouvir, né? Eu quero de você pegar, pôr lá no celular, deitar no sofá, no escuro, e ficar ouvindo 2, 3 horas vocês falando. Vocês falam muito bem e eu gostei muito de hoje. Obrigada. Obrigadão para vocês, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação de todos vocês que nos assistiram no YouTube e no Face, pela ZNN1. Quero que vocês vão lá na ZNN1 no YouTube, no nosso canal, ative o sininho, se inscreva, ative o sininho e dê o seu like. ZNN1, o seu canal. Obrigado, pessoal, e até a próxima live. Até. Boa noite. Boa noite.